Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje vamos estudar aqui o capítulo 12 do livro de Juízes. Vamos continuar o estudo, 15 versículos. Irmãos, vamos aprender uma outra parte da vida de Jefté, irmãos. Oh, maravilha! Deus nos ensinando a sua vida, a minha. Vamos ver aqui, o título fala assim, ó, Os Efraimitas combatem contra Jefté. Nós sabemos, irmãos, que das tribos, são 12 tribos. A tribo de Efraim era uma tribo muito grande. A gente fala assim de grande, irmãos, de força no combate. Naquela ocasião, né, irmãos? O poder que eles tinham bélico na mão. E uma tribo que, quando entrava para ajudar na batalha, irmãos, entrava com muita força. E nós vemos que, tanto lá com Gideão, no capítulo 8, como agora aqui, Jefté não os chama para a batalha. Não porque ele não quis, irmãos. Não porque Jefté não prezava a união, não prezava o amor, estar junto. Porque esse papel, trazendo hoje aqui para nós, para a igreja de Cristo, é o que a igreja tem que prezar, irmãos, a unidade, é o amor, é andar junto. Irmãos, a obra de Deus não se faz sozinha, a obra de Deus se faz junto, a obra de Deus todos têm que participar, mas não foi a direção que Deus deu para ele aqui, irmãos. E a gente vai ver aqui no versículo 1, fala assim, ó, então se convocaram os homens de Efraim, passaram o norte e disseram a Jefté, por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos o fogo e a tua casa contigo. Olha, irmãos, os irmãos veem que o povo de Efraim, que era povo de Deus, irmãos, junto com Jefté e as demais tribos, eles se rebelam contra o líder, que Deus o levantou. Isso está no capítulo 11. Ameaçaram de queimar a casa dele fogo. Irmãos, quantas vezes a gente, pegando aqui o texto, não saindo do texto, porque a gente vê que é a segunda vez que a tribo de Efraim se levanta contra a liderança. Primeiro foi com Gideão, no capítulo 8. Agora aqui contra Jefté. Pessoas no meio cristão querem ter opiniões contrárias, divergentes ao seu líder, alguém que Deus levantou, irmãos, para fazer a obra. Mas a obra, quando Deus levanta para fazer, o líder, irmãos, ele ensina. O líder, ele abre a palavra. O líder, ele mostra na palavra. O líder, ele é conduzido pelo Senhor, aleluia, para mostrar a obra, o ensinamento, a diretriz, a direção, para que a igreja creia, a igreja ame ao Senhor, aprenda com o Senhor, aleluia, e vá de encontro, irmãos, com a obra para fazer com amor. A gente vê aqui, irmãos, aleluia, que a tribo de Efraim não entendia isso, irmãos. A segunda vez que eles vão fazer o mesmo erro. E o versículo 2 fala assim, ó, e Jefté lhe disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não livraste da sua mão. Ó, diferente de Gideão, aqui diz que Jefté o chamou. Olha, irmãos, interessante isso aqui. Jefté os chama à batalha e eles não vão. Irmãos, eles erraram pela segunda vez, mas de uma forma diferente, pior do que a primeira vez com o Gideão, irmãos. Aqui Jefté diz que os chama. E dá a entender pela história, irmãos, a história que é do povo de Israel, da Bíblia, da palavra de Deus, que em outras passagens, em outras partes da Bíblia, já tinha acontecido isso. Jefté, como um líder, né, querendo os corrigir, os ensinar a ter uma outra postura, sabe, irmãos? Nos dias de hoje, tem pessoas que são queixosos, murmuradores, contendeiros, estão na mesma postura de desobediência, de fazer bico,
Parece crianças mimadas, irmãos. Tem que estar colocando a chupeta na boca para ver se aprende, se acorda, se desperta e continuam do mesmo jeito, irmãos. Esse povo de Efraim, a tribo de Efraim estava assim. Versículo 3. E vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida, passei com os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos, pois subiste vós hoje para combater contra mim. Os irmãos vê que Jefté, ele foi com os demais, um número menor, mas ele foi, você arrisquei a minha vida, né? Vocês não vieram ajudar, por ser uma tribo grande, uma tribo maior em números, em material bélico, em combate na guerra, não foram, irmãos. Irmãos, quantos hoje estão se acovardando? Quantos hoje estão ficando para trás? Quantos hoje, irmãos, não colocam a mão no arado, não fazem a obra do Senhor, não pregam, não colocam uma vida de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, não saem à batalha, não saem a fazer a obra de Deus, irmãos. Irmãos, parece os discípulos quando eles chegaram em Jesus e falaram assim: Senhor, estes estão pregando, mas não estão conosco. Proibamos? Jesus falou assim: não, quem não é por nós não é contra nós. Jesus falou assim: deixa eles pregar. Eles são por nós, estão fazendo a obra. Muitos estão assim hoje, irmãos, querem arrumar desculpas, defeitos, apontarem o dedo, julgarem aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão fazendo, aqueles que estão com a mão no arado. E aquelas pessoas, por causa de religiosidade, de práticas erradas, pensamentos errados, estão igual a tribo de Efraim aqui, irmãos. Não querem fazer, e quem está fazendo não quer deixar fazer. E Jefté aqui se justifica, conta o que aconteceu, irmãos. Aleluia. O versículo aqui, o 4. E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhes: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Versículo 5. Porque tornaram os gileaditas dos efraimitas aos vales do Jordão. E sucedeu que, quando alguns dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-lhe passar, então os gileaditas perguntaram: és tu efraimita? Dizia eles: não. Versículo 6. Então diziam: diz-lhe, pois, aqui está C-H-I, bolete. Porém eles dizia Cibolete. Eles não conseguiam, irmãos, pronunciar essa palavra. Era uma senha. Os que eram de Gileade tinham uma dicção, né, no falar um pouco diferente. Eles falavam o CH. E os de Efraimitas, mesmo sendo todos ali povo de Deus, não conseguiam dizer, não conseguiam falar Shibolete com CH, né? Isso eles falavam no hebraico, estou falando aqui no português nosso, falavam Cibolete, para ficar mais claro para nós entendermos, né? Porque não o podia pronunciar bem, então o pegaram e degolavam no val do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Os irmãos falam assim: mas isso aconteceu, irmãos. É a mesma coisa ver um irmão nosso abençoado lá do norte, irmãos, que tem uma maneira de falar diferente, um irmão aqui do Rio de Janeiro, né, fala mais um puxado R, vai falar aqui um paulista aqui, irmãos, você vai ver que a pronúncia das palavras vão ser diferente, irmãos. Eles fizeram essa senha na hora ali, para ver se era da tribo de Efraim ou não. E os que não conseguiam pronunciar, irmãos, eles degolavam e matavam. Naquele dia morreu 42.000. Alguém fala assim: irmão, por que Deus permitiu isso, irmãos? Irmãos, Deus é justo. Deus, ele é justo naquilo que ele faz. Irmãos, o mal, nós vemos isso em toda a Bíblia. Deus sempre falava: tem que ser tirado do meio do povo. Irmãos, aquele povo era muita gente, irmãos, estava com o coração mau,
com o pensamento errado, não estavam em Deus, não estavam na obediência. Irmãos, Deus mandava exterminar até as crianças. Os irmãos podem ler lá Deuteronômio 7:1. O mal tinha que ser extirpado do meio do povo. Irmãos, quantas vezes Deus mandou extirpar o mal? Nações, povos morreram. Deus queria que o povo fosse um povo obediente, um povo zeloso de boas obras, nação peculiar. Oh, irmãos, que o povo entendesse a palavra, praticasse a palavra, vivesse a palavra e servisse de exemplo para que as nações conhecessem a Ele. Irmãos, e Deus, quando Ele quer fazer algo, irmãos, Ele começa no meio nosso. Se os irmãos lerem a Epístola Universal de Pedro, a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Irmãos, aquele que não estão ligados verdadeiramente na videira verdadeira, Deus vai passar a peneira e vai tirar, irmãos. Isso é sério, irmãos, isso não é brincadeira. Pessoas nos dias de hoje estão brincando, estão achando que a igreja é circo, onde os líderes são palhaços lá. Colocam um narizão vermelho, a roupa de palhaço, fica lá fazendo graça. Não, a igreja é lugar sério, irmãos. Nós estamos nos preparando para encontrar com o noivo. A igreja é lugar de santidade, lugar de obediência, lugar de reverência, de temor e tremor a Deus, irmãos. Não é brincadeira. Se der eu vou, se não der eu não vou. Não, a igreja é lugar de pessoas corajosos, valentes, guerreiros, que se alistaram para o exército de Cristo, que não militam com as coisas dessa vida. A tribo de Efraim naquele dia morreu 42 mil pessoas, irmãos, por brincarem, por se levantarem contra o líder, por mentirem, irmãos. Foram chamados e não foram, irmãos, naquele grande dia, que não foi encontrado o nome no livro da vida, diz a palavra lá, Apocalipse 20:21, ali vão ser condenados, irmãos, porque não obedeceram. Muitas pessoas hoje não querem obedecer a sua liderança. Muitas pessoas hoje não querem obedecer a palavra. Muitas pessoas hoje não querem deixar ser conduzido pela palavra. Irmãos, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isso é muito sério, irmãos. Versículo aqui, o 8. E depois dele julgou Israel Ibizan, né, de Belém, mais um juiz. E tinha este 30 filhos e 30 filhas, as quais casou fora de Israel, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou Israel 7 anos, né? Irmãos, a gente vê que Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, na sua palavra, que ele deixa ela bem clara, falando da conduta, a maneira de viver dos juízes, dos homens de Deus, de profetas. A Bíblia, irmãos, não é um livro ilusório. A Bíblia não é um livro, um conto da carochinha, como diz o povo. Aqui fala, irmãos, dos erros dos homens, dos acertos, dos homens que foram conduzidos por Deus e aquele que fizeram as coisas do seu jeito. Aqui vê que esse juiz, ele fez algo aqui que não era na lei, irmãos. Casou seus filhos com filhos de outros povos. Não, era para casar com o povo de Deus, irmãos. Mas Deus deixou escrito para nós aqui. O versículo 10. Então faleceu Ibizan e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou Israel Elon, Zebulonita, e julgou Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abdon, filho de Ilei, o Piratonita. 14. E tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. Julgou Israel 8 anos. 15, para nós encerrarmos. Então faleceu Abdon, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Então os irmãos vê que do versículo aqui, o 8 ao 15, esses juízes não falam muito da vida deles. Fala assim, né, da genealogia, das tribos que eles eram, mas não falam muito, irmãos. Mas foram juízes. Foram pessoas que Deus levantou para trazer a ordem, a paz, o respeito. Irmãos, o líder, os juízes, eles vinham ali em nome de Deus, irmãos, para falar ao povo, para ensinar ao povo, para dizer ao povo, irmãos, que tudo Deus ele fazia, tudo Deus ele operava, tudo Deus ele agia. Irmãos, tudo era transferido, tributado ao Senhor. Hoje nós temos que ser assim, irmãos. Você tem que ser um juiz
fala assim, mas eu não sou nem pastor, nem diácono, não sou da igreja. Mas você é um representante de Deus, irmãos, nessa terra. A justiça de Deus, se os irmãos lerem as cartas, principalmente de Coríntios, fala que Deus nos fez a justiça dele. Você tem que ser alguém que leve a justiça de Deus no lugar que você está. Você tem que levar a justiça de Deus dentro da sua casa, da sua escola, do seu trabalho, dentro da casa de oração que você frequenta. Você tem que ser essa pessoa, irmãos, obediente à palavra, obedeça seu líder, obedeça a palavra de Deus, obedeça o que Deus manda, o que Deus pede, o que Deus traz para nós como igreja, como povo de Deus, ligado na videira, irmãos. Temos que dar frutos e frutos que permaneçam, isso na presença de Deus. O livro de Juízes, irmãos, fala de liderança. Irmãos, quando o povo não tinha liderança, o povo perecia, o povo ia para o pecado. Irmão, nós temos que aprender a servir a Deus pelo que Ele é para a sua e para a minha vida. Irmãos, é perto do nosso líder, longe do nosso líder, a palavra. Ela tem que me conduzir a minha vida, a minha maneira de viver, de ser, o meu amor a Deus, o meu respeito ao Senhor. Irmãos, a minha vida, né, consagrada, entregue ao Senhor, irmãos. Em todo lugar que eu estiver, eu tenho que ser servo e serva de Deus, irmãos. Imagina, irmãos, como aqui o povo de Gileade fez com os efraimitas, pedindo para eles falar uma palavra ali. E na maneira de falar deles, irmãos, eles viram que não era daquele povo e o matavam. Irmãos, as pessoas vêm até nós hoje e perguntam se nós somos de Deus, irmãos. Aleluia. Muitos têm negado. Igual o Pedro fez ali. Até a porteira, que era uma mulher que trabalhava ali na entrada ali, falou assim, mas você fala igual deles. Irmãos, você é de Deus, irmãos. Assuma a sua posição como alguém que faz parte, irmãos, como um juiz hoje, trazendo para os dias nossos, que faz a justiça de Deus aqui nessa terra. Sal da terra e luz do mundo. Amém? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Juízes capítulo 12, né, encerrado para a glória de Deus. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra, a pregar, através dessa rede social. Compartilhe esse link, mande para os seus contatos, envie. Irmãos, ore por nós. No nome de Jesus, você que está vendo, deixa aí o joinha, para o canal está sendo bem visto, irmãos, e o nome do Senhor ser glorificado, a gente possa alcançar mais vidas aí, isso para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.